E aí, pessoal, vocês já pararam para pensar o que a modernidade está nos tirando? Pois é, na correria do mundo digital, às vezes a gente perde mais do que ganha, perde conexões de verdade, momentos que não voltam. Será que a gente caiu na Matrix da modernidade? O que será que estamos deixando para trás? Será que estamos vivendo em uma versão moderna da Matrix? E se estivermos cegos para o que realmente está acontecendo ao nosso redor? No mundo acelerado da tecnologia, informação e constante vigilância, quais os detalhes que nos escapam enquanto somos consumidos pela rotina? Hoje, vamos mergulhar profundamente em um evento histórico que talvez seja uma das chaves para compreender a realidade em que vivemos. Prepare-se para uma jornada que questionará sua percepção da realidade. Ao longo da história, a Revolução Industrial foi descrita como um período de avanços tecnológicos que transformou a humanidade. No entanto, poucos reconhecem que este período marcou o surgimento de um sistema que transformou o trabalho humano em mera engrenagem de um mecanismo gigantesco e impessoal. Trabalhadores deixaram seus campos e oficinas, trocando sua autonomia pelo ambiente opressor das fábricas. Essa mudança, muitas vezes, foi vista como um progresso inevitável, mas para muitos, significou uma nova forma de escravidão. Eles passaram a ser peças de uma máquina, conduzidos por horários rígidos e rotinas massacrantes. Teóricos modernos afirmam que esta foi a gênese de uma cultura de obediência e submissão coletiva, estabelecendo a base para um controle social ainda mais abrangente. O controle do tempo e o surgimento do trabalho padronizado. Antes da Revolução Industrial, o tempo de trabalho era ditado pelos ciclos naturais, o nascer do sol, as estações do ano. No entanto, com a chegada das fábricas, um novo conceito emergiu: o tempo mecânico. O relógio se tornou uma ferramenta de controle, dividindo os dias em turnos, impondo uma disciplina rígida aos trabalhadores. Esta padronização não apenas aprisionou os corpos nas linhas de montagem, mas também começou a moldar a mente coletiva. As pessoas foram condicionadas a medir seu valor e produtividade em termos de horas trabalhadas, não mais em termos de realização pessoal ou criatividade. Este foi um passo crucial para a construção de uma sociedade que valoriza o consumo e a produção em massa, acima de tudo. O surgimento do consumo como identidade. No meio desse cenário industrial, surgiu um conceito revolucionário: o consumo como identidade. As pessoas passaram a ser encorajadas a comprar mais do que realmente precisavam, criando uma cultura de desejos fabricados. As máquinas podiam produzir mais do que o mercado tradicional podia absorver. Então, novos métodos de publicidade foram inventados para instigar necessidades artificiais. Surgiram os catálogos e anúncios, apresentando a ideia de que possuir determinado produto poderia definir a sua identidade, seu status e até mesmo sua felicidade. Era uma forma sutil, porém poderosa, de manter a população ocupada, canalizando suas preocupações e ansiedades em um ciclo interminável de consumo. Mas isso não seria uma estratégia calculada para distrair as massas? Ao manter a população focada no desejo incessante de consumir, os verdadeiros controladores do poder poderiam permanecer nas sombras, ditando as regras do jogo enquanto os consumidores lutam para alcançar ideais inalcançáveis. Conformismo e a educação na era industrial. Não foi apenas o trabalho que foi transformado durante a Revolução Industrial. A educação também passou por uma reformulação completa. Escolas foram reorganizadas para preparar crianças para o ambiente de fábrica, ensinando-as a seguir ordens, a permanecer em silêncio por longos períodos e a executar tarefas repetitivas sem questionar. A disciplina escolar, com seus horários rígidos e regras inflexíveis, era uma preparação para a vida na linha de produção. Desta forma, o sistema educacional ajudou a consolidar um modelo de sociedade onde o conformismo e a obediência eram qualidades desejáveis. Aqueles que fugiam à norma eram frequentemente reprimidos, considerados desajustados ou rebeldes. Controle social e o papel dos grandes industriais. Um aspecto pouco explorado da Revolução Industrial é o papel dos grandes industriais na manutenção do controle social. Ao contrário do que se pensa, muitos magnatas daquela época não se limitavam a administrar fábricas e indústrias. Eles tinham a ambição de moldar a sociedade de acordo com suas visões. Financiavam escolas, igrejas e instituições de caridade,
não apenas por altruísmo, mas para inculcar valores como trabalho árduo, disciplina e conformidade nos operários e em suas famílias. Dessa forma, eles garantiam uma força de trabalho obediente e disciplinada, perpetuando o ciclo de produção e consumo que alimentava seus próprios negócios. O papel das teorias conspiratórias na interpretação da Revolução Industrial. Muitas teorias conspiratórias surgiram em torno da Revolução Industrial, sugerindo que ela foi mais do que apenas um salto tecnológico. Algumas teorias apontam para a existência de sociedades secretas e grupos de poder que teriam se beneficiado do controle de massas durante este período. Esses grupos teriam planejado e executado uma estratégia para manter a população presa em um ciclo de trabalho e consumo, desviando a atenção das questões fundamentais e perpetuando estruturas de poder invisíveis. Embora essas teorias sejam vistas com ceticismo por muitos historiadores, é inegável que a Revolução Industrial marcou o início de um novo tipo de sociedade, onde a liberdade individual foi gradualmente substituída por um sistema complexo de regras e obrigações. E se essa transformação não foi acidental, mas sim parte de um plano maior, elaborado por forças que ainda operam nos bastidores de nossa sociedade moderna? A sociedade do controle, um espelho da Matrix? Agora pense, com o advento da internet estamos entrando em uma nova etapa desta Matrix moderna? No início, a internet foi celebrada como um espaço de liberdade e expressão, um lugar onde todos poderiam se conectar e compartilhar ideias livremente. No entanto, conforme a tecnologia avançou, surgiram as mídias sociais e os algoritmos, ferramentas poderosas que, ao invés de promover a liberdade, começaram a moldar nossos comportamentos e percepções de maneira imperceptível. Hoje, não somos apenas consumidores de conteúdo, somos o produto, cuidadosamente monitorados e analisados por grandes corporações que ditam o que devemos ver, pensar e comprar. Algoritmos e a manipulação da realidade. Você sabia que cada clique, cada curtida e cada pesquisa na internet está sendo registrado? Todas essas ações alimentam os algoritmos, programas complexos que usam essas informações para criar perfis detalhados sobre cada um de nós. Eles aprendem o que gostamos, o que tememos e até mesmo como reagimos a determinadas notícias ou imagens. Essa coleta de dados vai muito além do que imaginamos. Não se trata apenas de nos vender anúncios personalizados, mas de criar bolhas de informação, limitando nosso acesso ao que realmente existe lá fora. Como resultado, acabamos vivendo em uma versão filtrada e customizada da realidade, muitas vezes incapazes de perceber que estamos sendo manipulados. Vigilância digital e a ilusão da privacidade. Acreditamos estar no controle quando usamos a internet, mas será que estamos mesmo? A cada site visitado, a cada mensagem enviada, deixamos rastros digitais, pedaços de informação que são coletados e analisados por empresas e governos. Teóricos da conspiração sugerem que, hoje, vivemos em um estado de vigilância digital constante, onde até mesmo nossos pensamentos e emoções são influenciados e controlados por mecanismos invisíveis. Ferramentas como reconhecimento facial, inteligência artificial e análise de dados criam um cenário em que nossa privacidade é uma ilusão, tornando-nos parte de um sistema que monitora e manipula nossas ações. Redes sociais, as novas prisões invisíveis. As redes sociais foram inicialmente concebidas como um meio para conectar pessoas ao redor do mundo, mas se tornaram algo bem diferente. Elas evoluíram para se tornar prisões invisíveis, moldando nossas opiniões e até mesmo nossos comportamentos diários. Por trás das publicações e interações nas redes, os algoritmos trabalham incessantemente, priorizando conteúdos que mantêm nossa atenção por mais tempo. E qual é o objetivo disso? Simples: vender nossa atenção e influência para anunciantes, políticos e corporações. Enquanto estamos imersos em um fluxo infinito de informações, nossa percepção do que é real ou importante se distorce, transformando-nos em peças de um jogo muito maior do que imaginamos. O papel dos dados na manipulação de comportamentos dados são o novo ouro. As grandes corporações aprenderam que nossos dados, nossas preferências, padrões de compra, interações online, são ferramentas poderosas para moldar comportamentos. Através de análises preditivas, as empresas conseguem saber o que vamos querer ou como reagiremos a determinadas situações antes mesmo de nós.
Desta forma, o marketing se transforma em uma ciência de manipulação, onde tudo é calculado para induzir desejos, criar necessidades e, no final, gerar lucro. E quanto mais alimentamos essa máquina com nossos dados, mais ela aprende sobre nós, ajustando seus mecanismos de controle de forma cada vez mais precisa. Influência oculta e a perda da autonomia. Uma das questões mais assustadoras da era digital é a influência oculta que atua sobre nós. Aquilo que vemos nas mídias sociais, nas notícias e até nos resultados de pesquisas não é uma representação imparcial da realidade. É cuidadosamente selecionado para nos influenciar de determinadas maneiras, seja para nos fazer comprar um produto, adotar uma opinião ou até mesmo apoiar uma ideologia. Gradualmente, nossa autonomia é corroída e o livre-arbítrio se transforma em um conceito questionável. Estaríamos então vivendo em uma nova Matrix, onde acreditamos ser livres, enquanto nossas decisões são silenciosamente orquestradas por forças que nem mesmo conseguimos ver, a economia de dados e o futuro da sociedade. Quando você pensa em dados, imagina apenas números, gráficos e estatísticas? E se eu dissesse que nossos dados pessoais são a nova moeda que alimenta essa Matrix moderna? Empresas gigantes como Google, Facebook e Amazon coletam, analisam e processam informações detalhadas sobre nossos hábitos, desejos e ações. Cada clique, cada compra e cada busca online é um pedaço de nós que essas empresas capturam, formando um perfil preciso que pode ser usado para vender produtos, manipular comportamentos e até mesmo influenciar decisões políticas em uma escala global. A mineração de dados, o novo ouro digital. Dados se tornaram o ouro da era digital. Através de sofisticados processos de mineração de dados, as empresas conseguem extrair insights profundos sobre nossos padrões de comportamento, interesses e até estados emocionais. Você já se perguntou como um anúncio parece ler sua mente, oferecendo exatamente o produto que você estava pensando em comprar? Isso acontece porque seus dados estão sendo usados para prever seu próximo movimento, seu próximo desejo. Mas a questão é, até onde isso vai? Teóricos da conspiração acreditam que estamos nos aproximando de um estágio em que os dados podem ser usados para manipular comportamentos em massa, controlando não apenas as nossas compras, mas também nossos pensamentos e crenças. A previsão de comportamentos e a ilusão do livre-arbítrio. Imagine um mundo onde cada ação que você toma, desde uma simples curtida nas redes sociais até a escolha do que comer no jantar, é prevista e influenciada por algoritmos invisíveis. Isso pode parecer ficção científica, mas é exatamente o que está acontecendo hoje. Com base nos dados coletados, algoritmos conseguem mapear padrões comportamentais, fazendo previsões precisas sobre o que faremos a seguir. Eles podem até mesmo sugerir o que deveríamos desejar, nos conduzindo por um caminho cuidadosamente planejado por empresas que lucram com nossas decisões. Em meio a tudo isso, surge a questão: estamos realmente tomando decisões livres ou estamos seguindo um roteiro invisível que nos foi imposto? A manipulação de emoções e decisões políticas. As grandes corporações não estão apenas interessadas em vender produtos. Elas também descobriram o poder de manipular emoções e influenciar decisões políticas. As redes sociais, por exemplo, tornaram-se um campo de batalha onde informações são estrategicamente moldadas para direcionar opiniões, inflamar debates e manipular resultados eleitorais. Seus dados, incluindo seus medos, paixões e ideologias, são usados para personalizar o conteúdo que você vê, criando um ciclo de reforço que alimenta suas crenças e suprime visões contrárias. Desta forma, o mundo ao seu redor é moldado por uma narrativa construída para servir aos interesses daqueles que detêm o controle da informação. O futuro da economia. Baseada em dados. Estamos caminhando para uma era em que os dados se tornarão a principal moeda de troca no mundo. Empresas e governos investirão cada vez mais em tecnologias de coleta e análise de dados, buscando criar perfis ainda mais detalhados sobre as pessoas. Isso não apenas moldará a maneira como consumimos produtos, mas também como nos relacionamos, tomamos decisões e até mesmo como nos percebemos. Alguns futuristas acreditam que, em breve,
seremos capazes de comprar e vender dados pessoais de forma aberta, criando um mercado onde nossa privacidade e identidade se tornam produtos. Mas, ao mesmo tempo, surge a ameaça de uma sociedade completamente controlada por quem detém essas informações. A economia de dados e o controle de massas. Um aspecto frequentemente ignorado dessa nova economia de dados é o seu potencial para o controle de massas. Através da análise de grandes volumes de dados, governos e corporações conseguem identificar padrões em comportamentos coletivos, prevendo tendências sociais e antecipando reações a eventos específicos. Isso lhes permite criar estratégias de manipulação que vão além do marketing. Podem influenciar movimentos políticos, mudar percepções culturais e até mesmo ditar quais informações serão consideradas verdades em uma sociedade. É como um enorme jogo de xadrez, onde nós somos os peões, movidos por forças que raramente percebemos. A conspiração final. Você realmente está no controle? E agora a grande questão. Você realmente tem controle sobre suas escolhas e pensamentos? A verdadeira Matrix da modernidade talvez não seja um mundo digital fictício, mas uma construção cuidadosamente projetada para nos manter ocupados, distraídos e submissos. Desde o início dos tempos, a sociedade foi moldada por forças que ditam comportamentos, padrões de pensamento e até nossas percepções do que é normal. É possível que tenhamos criado a nossa própria prisão ao longo dos séculos, alimentando um sistema de poder invisível que se fortalece através da história, economia e tecnologia. A manipulação dos valores culturais. Considere os valores que seguimos, os ideais que perseguimos. Será que foram realmente escolhidos por nós? Desde a infância, somos bombardeados por padrões culturais que definem o que é aceitável, desejável e até mesmo real. A cultura é um dos mecanismos mais poderosos de controle. Ela nos ensina o que é certo e errado, o que devemos valorizar e o que devemos desprezar. Mas esses valores, muitas vezes, não surgem espontaneamente. Eles são moldados por forças externas, sejam elites econômicas, instituições religiosas ou grupos políticos, para garantir que a sociedade se mantenha dentro de um certo caminho, conveniente para os que detêm o poder. Por exemplo, a ideia de sucesso foi sutilmente atrelada à acumulação de bens e ao status social. Isso nos empurra para um ciclo de consumo incessante, nos distraindo da verdadeira reflexão sobre quem somos e o que queremos. E se a cultura que seguimos for apenas uma narrativa criada para nos manter sob controle? A engenharia do consentimento. O conceito de engenharia do consentimento foi explorado pela primeira vez pelo sobrinho de Sigmund Freud, Edward Bernays, na década de 1920. Ele acreditava que as massas podiam ser manipuladas para consentir em decisões que atendiam aos interesses de uma elite controladora. E como isso é feito? Através do controle da informação e da criação de narrativas que se tornam tão onipresentes que passam a ser aceitas como verdades inquestionáveis. Bernays usou táticas como propaganda e relações públicas para moldar opiniões públicas em larga escala, uma técnica que foi posteriormente adotada e aprimorada por governos, corporações e até mesmo mídias sociais. Através desse controle narrativo, cria-se uma realidade artificial, onde nossas percepções, desejos e até nossos medos são cuidadosamente cultivados. Ao acreditarmos nas informações que nos são apresentadas, consentimos em viver dentro da Matrix que nos é imposta, frequentemente sem sequer perceber que fomos conduzidos a isso. A ilusão da escolha, controle invisível nas pequenas decisões. Nos orgulhamos de viver em uma sociedade onde a liberdade de escolha é considerada um direito fundamental. Mas será que nossas escolhas são realmente livres? Psicólogos e especialistas em comportamento descobriram que nossas decisões diárias são fortemente influenciadas por fatores externos. Somos guiados por algoritmos que nos mostram o que queremos ver, impulsionados por campanhas de marketing que nos dizem o que desejar e pressionados por normas sociais que definem como devemos agir. Até mesmo nossos desejos mais íntimos podem ser uma construção cuidadosamente manipulada para alimentar um ciclo de comportamento previsível. Por exemplo, pense nas escolhas que você faz quando está nas redes sociais.
Cada curtida, comentário e compartilhamento é, na verdade, uma decisão guiada por um sistema que você não controla. A informação que você vê foi selecionada para você, e suas reações alimentam ainda mais essa máquina de controle invisível. A desconstrução da realidade. O poder da narrativa. Realidade é um conceito mais frágil do que imaginamos. Ela é construída por narrativas que absorvemos de várias fontes, sejam histórias contadas pela mídia, ensinamentos passados através da educação ou crenças culturais arraigadas. Ao longo da história, grupos de poder entenderam que controlar essas narrativas é equivalente a controlar a própria percepção da realidade das massas. As histórias que ouvimos repetidamente moldam nosso entendimento do mundo e de nosso lugar nele. E se essas histórias foram manipuladas para nos manter em um estado de complacência? Teorias conspiratórias sugerem que há forças trabalhando nos bastidores, escrevendo as narrativas que seguimos cegamente. Cada guerra, cada crise econômica e cada mudança política pode ser parte de um roteiro elaborado para direcionar a sociedade para um estado específico de obediência e controle. A subversão do pensamento livre. A partir do momento em que aceitamos uma narrativa como realidade, nos tornamos prisioneiros dela. Isso impede o verdadeiro pensamento livre e crítico, nos conduzindo a aceitar verdades pré-estabelecidas sem questionamento. Mesmo ideias que parecem revolucionárias ou rebeldes, muitas vezes acabam servindo ao mesmo sistema de controle, pois são rapidamente absorvidas e transformadas em novos mecanismos de distração. O pensamento livre é subvertido quando nossas rebeliões são antecipadas e moldadas por um sistema que sabe exatamente como nos fazer sentir que estamos no controle, quando, na verdade, permanecemos confinados. A matrix da modernidade não está apenas em telas, cabos e códigos binários, mas em cada aspecto da sociedade em que vivemos. Ao final deste vídeo, quero deixar uma pergunta para você. Você se sente no controle da sua vida? Ou será que faz parte de uma programação maior? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com amigos que precisam questionar a realidade em que vivem.